Olá, boa noite. São 19 horas. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar. Para aqueles que gostam de nos acompanhar, vamos falar hoje, lá no nosso capítulo 14, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Como sempre fazemos, vamos fazer a nossa oração. Com a nossa água, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e pedir as bênçãos para todos aqueles que nesse momento se encontram em aflição, para todos aqueles que se encontram no nosso lar, os nossos amores, aqueles que partiram e aqueles que continuam na caminhada conosco. Que nesse momento, Mestre Jesus, possam os teus benfeitores amigos, esses trabalhadores incansáveis da tua seara, colocar nas nossas águas o medicamento espiritual o qual necessitamos e que só tu, Mestre, sabes qual a real necessidade nossa. Por isso te agradecemos e por tantas bênçãos que recebemos e que nem sequer nos damos conta. Muito obrigado e te convidamos, Mestre Jesus, fica conosco em mais esse Evangelho. Muito obrigada, que assim seja. Então, nos diz o nosso Evangelho sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para lhe analisar as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai para o espaço se aperfeiçoando ou ficando estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas há alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever um canto da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e é então que tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram sobre a terra. Mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar e, mais ainda, com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo, a de amarem aqueles que talvez destruíram sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por esses sentimentos contrários. E se a boa resolução vence, eles pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação, de meditações e de preces,
O espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Mas qual será, pois, a conduta nessa família? Imagina que ele vai reencarnar numa família daquelas pessoas que ele odiou, que numa encarnação passada ele detestou. Boa noite, Maria d'Ângela, bem-vinda. Boa noite a todos. Imagina a dificuldade que é vencer esse ódio que ele tem e pedir, implorar para vir nessa família. Ela dependerá, mais ou menos, da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe às vezes, se a sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será um amigo ou um inimigo no meio do qual foi chamado a viver. E é por aí que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças, sem que nenhum ato anterior possa justificar. Nada, com efeito, nessa existência pôde provocar essa antipatia. Então, para compreender, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Quantas famílias conhecemos? Na nossa, muitas vezes, temos aqueles filhos rebeldes, dá a impressão que se odeiam, pai, filho, mãe, filha. Então o Espiritismo vem nos esclarecer que muitas vezes somos inimigos. Um de nós fez alguma maldade, alguma coisa, e o outro não perdoou. E aí quando ele pede para vir na nossa família, é justamente para resgatar. Só que muitas vezes chega aqui, como tem lá no arquivo, na memória, tem aquele ódio lá preso, ele não conseguiu, né, transformar em amor ainda, compreender isso, que ele precisa, que ele necessita disso. Ele chega aqui e é aquele tumulto na família, qualquer uma coisa já desencadeia, brigas, conflitos, o ódio vem à tona de novo. Então aí está explicado muitas vezes que a gente não entende por que aquele filho complica com aquela mãe, faz maldade com aquele pai. O Espiritismo nos esclarece. E aí no estudo sistematizado, que eu sempre gosto de utilizar, nos diz assim: qual a causa da ingratidão no coração do homem? A ingratidão é provocada pelo egoísmo, sentimento próprio dos espíritos ainda endurecidos, imperfeitos. A ingratidão é sentimento mesquinho que magoa quem recebe e provoca graves danos espirituais em quem o pratica. Que explicação, então, se pode dar à ingratidão dos filhos para com os pais? Quando na presente encarnação não há motivo que a justifique, esse sentimento pode dever-se a inimizades surgidas em vidas passadas. Ódios, perseguições e desejos de vingança não se apagam com a morte, mas atravessam encarnações sucessivas até que se extinguam completamente, dando lugar ao amor, que é para isso que nós viemos, né? Nós viemos aqui para amar. Por mais difícil que pareça, aquelas pessoas, aquelas que são consideradas umas pedrinhas no nosso caminho, no nosso sapato, eles estão aqui para nos ensinar, nós precisamos disso. A todo espírito é dada a oportunidade de encarnar como familiar daqueles a quem já odiou ou por quem foi odiado? Certamente que sim.
Porém, somente os espíritos com algum progresso é que desejam enfrentar essa provação, por entender que para chegar a Deus é necessário praticar a caridade, perdoando e esquecendo as injúrias e os ultrajes recebidos. Aos espíritos mais adiantados é dado entrevejam uma partícula da verdade, apreciam então as funestas consequências de suas paixões e tomam o propósito de repará-las. É aí quando nos arrependemos e queremos resgatar, tentar fazer com que o amor fale mais alto no nosso coração. O que é bem difícil muitas vezes, porque a mágoa ainda está muito grande, está muito recente. Mesmo que seja uma encarnação anterior, às vezes a mágoa está muito forte, então fica difícil. Somos pequenos ainda no caminho, na caminhada. E aí nos diz, no estudo sistematizado, uma vez que o espírito tomou a resolução de encarnar entre inimigos de vidas anteriores, torna-se-lhe fácil cumpri-la? E vem a resposta: nem sempre é fácil a tarefa. É penoso ao espírito observar aqueles que já lhe foram causa de padecimentos e ruína. Muitos desistem da prova, outros, nos quais predomina a boa resolução, rogam a Deus e aos bons espíritos o auxílio para enfrentá-la e vencê-la. Imagina que isso é muito difícil, porque os sentimentos estão fortes, estão muito ainda vivos, como uma brasa acesa dentro da pessoa. Boa noite, Glê. Boa noite, Zilá. Sejam bem-vindas. Ao observar aqueles a quem odiou na terra, o espírito fica conturbado entre sentimentos opostos de vingança e de perdão. Não há caridade sem perdão, e nem com o coração tomado pelo ódio. Como se dá a encarnação do espírito, então, nessas famílias? Após anos de meditação e prece, o espírito obtém permissão para cumprir sua prova. Aproveita-se, então, de um corpo em preparo na família daqueles a quem detestou e nele reencarna. A encarnação entre antigos desafetos é a oportunidade que a misericórdia infinita de Deus nos concede para expiar faltas passadas e mais rapidamente chegar até Ele. Então, aquele de nós que for um pouquinho mais evoluído que o outro, vai conseguir contornar melhor essa situação. Mas se ambos estamos no mesmo nível de entendimento espiritual, de evolução espiritual, vai ficar um pouco mais difícil. Uma vez encarnado, que atitude poderá adotar o espírito para com os familiares? Seu procedimento dependerá da maior ou menor persistência em cumprir as resoluções tomadas antes de reencarnar. Portanto, conforme prevaleçam ou não os bons propósitos, ele será amigo ou permanecerá inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Olha a dificuldade aí, né, meus irmãos? É muito difícil. Para se aprender a causa de ódios e repulsões instintivas manifestadas por certas crianças, sem nenhum motivo que os justifique naquela existência, torna-se necessário voltar o olhar para o passado. Então, nós podemos saber que não foi nessa, mas foi em encarnações passadas. Como devemos agir, então, diante da ingratidão dos filhos? Reconhecendo que não foi o acaso que nos tornou seus pais, nem que os fez assim. Buscando todos os meios para superar essas dissensões na presente encarnação. Através da educação, da orientação para o bem, do bom exemplo e, sobretudo, do amor.
Sem amor não conseguimos nada. Não escorraceis, pois, a criança que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Mães, abraçai o filho que vos causa desgostos e dizei convosco mesmas: um de nós dois é o culpado. Ensinai aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, para amar e bendizer a Deus. Então, olha isso. Parece uma coisa parece uma utopia, né? Mas não é. É só o amor. É o amor que vence muitas das batalhas que nós temos. É o amor que vence. E tem uma mensagem, uma psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que nos diz assim: terás talvez contigo jovens difíceis para instalar convenientemente na vida. Inquestionavelmente é preciso apoiá-los quanto se nos faça possível. Capacitemo-nos, porém, de que ampará-los não será traçar-lhes a obrigação de copiar-nos os tipos de felicidade ou vivência. Porque nem sempre o que é bom para nós é bom para eles. Então não adianta que a gente queira que ele faça igual a nós. Ele não vai, é outro espírito, é uma outra mentalidade também que ele tem agora. Claro que não nos compete o direito de abandoná-los a si próprios quando ainda são inexperientes. Entretanto, isso não significa devamos destruir-lhes a vocação, furtando-lhes a autenticidade em que se lhes caracteriza a existência. Sonharemos para nossos filhos no mundo invejável destaque nas profissões liberais, com primorosas titulações acadêmicas, mas é provável hajam renascido conosco para os serviços da gleba, aspirando a adquirir duros calos nas mãos, a fim de se realizarem na elevação que demandam. Ou seja, a parte espiritual nesse momento está sendo mais importante para eles que a parte intelectual. E todos nós vamos despertar nessa caminhada. Todos nós. Mas nem sempre nós teremos o equilíbrio da evolução espiritual e a intelectual junto. Seria o melhor, né? O aconselhável, mas nem sempre. E nós vamos ter que entender que o nosso filho, muitas vezes, não adianta querer que seja médico, advogado. Não é isso que ele quer. E não é isso que ele precisa também, como espírito, para a evolução dele. Muitas vezes ele realmente precisa, como diz aqui o Emmanuel nessa mensagem, ele precisa dos calos nas mãos para a elevação espiritual que ele precisa, que ele necessita. De outras vezes, ideamos para eles a formação do lar, em que nos premiem um anseio de possuir respeitáveis descendentes. No entanto, é possível estejam conosco para longas experiências em condições de celibato, carregando problemas e provas que lhe dizem respeito ao burilamento espiritual. Aí vem de novo o lado espiritual, que nesse momento é mais importante para os nossos filhos. E muitas vezes a gente só quer o outro lado, o lado material e o lado intelectual. Às vezes gritamos revoltados contra eles, exigindo-nos adotem um modo de ser, querendo que sejam iguais a nós. Frequentemente, porém, se isso acontece, acabamos por perdê-los em mãos que lhes deslustram os sentimentos ou lhes estragam a vida quando não os empurramos. Então, nós precisamos cuidar para não empurrar esses nossos filhos. E aí diz que quando não os empurramos inconscientemente para a furna de tóxicos ou para despenhadeiros do desequilíbrio mental com que se matriculam nos manicômios. Compadece-te dos filhos que pareçam diferentes de ti. Aceita-os como são e auxilia a cada um deles na integração com o trabalho em que se façam dignos da vida que vieram viver. Ampara-os
sem imposição e sem violência. Antes de te surgirem à frente por filhos do teu amor, são filhos de Deus, cujo amor infinito vela em nós e por nós. Ainda mesmo quando evidenciem características inquietantes, abençoa-os e orienta-os quanto possível, a fim de que se mantenham por esteios vivos de rendimento do bem no bem. E mesmo quando não te possam compartilhar do teto e se te afastem da companhia, a pretexto de independência, abençoa-os mesmo assim, compreendendo que todos nós, desde que nos vinculemos à ordem e ao trabalho no dever que nos compete, sem prejudicar a ninguém, desfrutamos por lei divina o privilégio de descobrir qual é para nós o melhor caminho de agir e servir, viver e sobreviver. Essa mensagem linda de Emmanuel, claro que feita aí uma declaração de amor e pedindo o amor, né? Pedindo que impere sempre nas mães, em nós mães, o amor. Muitas vezes as vicissitudes, as perturbações no lar nos fazem tomar atitudes inadequadas, mas importa sim é que nós queiramos melhorar, que nós queiramos nos reformar, evoluir espiritualmente e assim ter base para passar aos nossos filhos os exemplos corretos, os exemplos de amor, as atitudes de amor, ensinando a eles que é com amor, não é com violência, não é com grito. É difícil? É. Quem tem jovem ou já teve sabe disso. Mas nós conseguimos, porque Deus deu um poder para as mães e Nossa Senhora está sempre cuidando de nós. A Mãe de Jesus está sempre nos fortalecendo nos piores momentos. Hoje encerramos o nosso Evangelho no Lar com essa mensagem de Emmanuel e vamos fazer a nossa oração rogando por todos os filhos difíceis, por todas as mães que têm os filhos difíceis. Amado Mestre Jesus, Mãe Santíssima, esse teu doce olhar de mãe a nós volvei. Cuida de cada mãe nesse momento, daquela mãe que chora porque o filho partiu, daquela mãe que chora porque o filho está nas drogas, nos vícios. Fortalece, Mãe, com esse teu amor, com essa tua luz, a tua paz. Coloca no coração de cada mãe esse amor que fortifica, que dá a força necessária para resistir a todas as tribulações, as perturbações. Que o amor vença sempre, Mãe. E a Ti, Mestre Jesus, ilumina a mente e o coração de cada filho. Esteja ele na caminhada conosco, esteja ele no plano espiritual. É o que Te rogamos. E como eternos pedintes que somos, que possamos receber nas nossas águas o medicamento espiritual que necessitamos, como Te pedimos no início. Obrigada pela companhia de mais esse domingo no Evangelho no Lar. Derrama as Tuas bênçãos sobre cada irmão que nos assiste e aqueles que nos assistirão depois. Muito obrigada, que assim seja. Um beijo
para cada um. Viviane, minha afilhada. Ede, um beijo para todos. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir.